Hoje eu vou estar falando aqui 3 fatores que vão fazer aí seu pênis crescer e também dar uma engrossada. Bom, então se você quer aí alongar o seu pênis ou engrossar ele e conquistar qualquer mulher, agradar qualquer tipo de mulher, sua esposa ou qualquer tipo de mulher que você pegar, você dá o máximo prazer para ela, então fique aqui até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, para quem não me conhece, para quem caiu aqui de paraquedas nesse canal, eu me chamo Professor Daniel, sou especialista em assuntos de sexualidade e de relacionamentos. Bom, e aqui eu vou estar falando 3 fatores para vocês que podem estar ajudando aí você a alongar e a engrossar o seu pênis. Esses 3 fatores são muito poderosos mesmo juntos. Então, não saia desse vídeo, fica até o final. Mas antes de ir para o conteúdo, eu quero pedir para você aqui no começo desse vídeo que já vai deixando o joinha, que ajuda muito no canal. Não vamos começar o vídeo sem você deixar aquele joinha legal no vídeo aí para estar ajudando, tá bom? Então deixe o joinha e já se inscreva no canal e ative o sino de notificação para você ficar por dentro de todos os assuntos que rola aqui dentro do canal. Então, já que você já deixou o joinha, se inscreveu e ativou o sininho de notificação, bora para o conteúdo. Bom, aqui eu vou estar falando 3 fatores que pode estar ajudando você aí a crescer e a engrossar a sua ferramenta, tá? E o primeiro fator que tem é a alimentação. Bom, você pode estar mudando a sua alimentação para você estar aí conseguindo aí sim melhorar o seu desempenho na cama, ou melhorar aí a circulação dentro do seu pênis aí, que possa fazer aí. Existem alimentos que ajudam a isso, a melhorar aí o desempenho sexual, como pode a melancia, a banana, a ostra, é um excelente alimento que pode estar ajudando. Eu sei que não é lá grandes coisas, né? Uma coisa que todo mundo não gosta de comer às vezes, mas ela pode estar ajudando aí você a desenvolver até mesmo o seu libido, o seu apetite sexual. Então a ostra é um excelente, um alimento muito poderoso aí que pode estar ajudando a você aí a estar alongando e engrossando o seu pênis. Também tem o amendoim. Vocês sabem, o amendoim ele é conhecido como Viagra de pobre. Então, por que ele é conhecido como Viagra de pobre? Porque ele tem ali propriedades que fazem aí o homem ter uma ereção muito a longo prazo, por muito mais tempo. Então, o amendoim ele é um excelente alimento que pode estar aí entrando para o seu cardápio para você estar aí mudando a rotina de alimentação, tá bom? Então, mais para frente também posso fazer um vídeo falando somente dos alimentos que têm poderes afrodisíacos aí que pode estar ajudando você aí a desenvolver o seu membro, a sua ferramenta. Bom, agora entra o segundo fator. O segundo fator é os exercícios Jelkin. Os exercícios Jelkin é o que vai fazer você aí estar fazendo exercício. Eu já fiz vídeos aí falando sobre exercícios Jelkin, tenho aí no canal, é só você procurar que você vai achar. E você fazendo exercício Jelkin todo dia, aí por 20 minutos, você vai mudar sim, você vai conseguir aí aumentar o tamanho do seu pênis. Bom, e pode ser o exercício Jelkin, ou o exercício alongador, ou exercício peniano, existem vários nomes, tá bom? Mas você pode estar fazendo aí e sim aumentando a potência na cama. Então escolha um desses exercícios e faça todos os dias, junto com uma mudança de alimentação, que você vai sim conseguir aí aumentar e alongar o tamanho do seu pênis. Aí entra o terceiro fator. O terceiro fator é você usar suplementos sexuais. Bom, suplemento sexual vai fazer você, ele já vem ali com as coisas certas para você mudar, aí, ajudar a engrossar e a aumentar o tamanho do seu pênis. Bom, existe um suplemento que eu utilizei, tá bom? Eu já utilizei há bastante tempo, tá bom? Eu usei 7 potes dele e é um suplemento que, sim, mudou muito a minha realidade e garanto também que pode mudar a sua. Bom, o suplemento ele vai fazer aí você ajudando você a aumentar em forma de massagem, ajudando a aumentar aí o tamanho do seu pênis, a engrossar. Bom, então
o que? Ele é vendido diretamente do fabricante, tá bom? Ele é vendido diretamente do fabricante. Vocês, se quiserem, eu vou estar deixando aí no primeiro link da descrição, tá? Para você estar conhecendo. Bom, e professor, eu vou estar aí somente com os exercícios, eu vou estar conseguindo aumentar o tamanho do meu pênis? Não. Professor, somente com suplemento eu vou estar conseguindo aumentar o tamanho do meu pênis? Não. Somente com alimentação eu vou conseguir aumentar o tamanho do meu pênis? Não. Se você não fizer uma inclusão disso tudo e começar um tratamento, você não vai conseguir. Muitas pessoas às vezes pensam que é comprar o suplemento e passar ali que ele vai crescer. Não, nada disso. É um tratamento que você vai estar fazendo a longo prazo que vai conseguir aí fazer. E junto de você mudar a sua alimentação, fazer todo dia um exercício de alcance junto com o suplemento sexual em gel, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, você vai conseguir aí sim ficar que nem um cavalo, vai mudar a tua vida e você vai conseguir aí dar o máximo de prazer. Além de ele fazer você aí aumentar o tamanho do seu pênis e engrossar, ele pode estar aí fazendo você ter uma ereção muito mais rígida, muito mais forte, muito mais poderosa, e também ele pode estar aí ajudando a retardação da ejaculação precoce, se você caso tiver isso. Bom, esse é um suplemento sexual super completo, que é totalmente natural, ele não tem nenhum tipo de contraindicação, ele não tem nenhum efeito colateral, você pode ficar despreocupado, mas lembre-se que ele é feito de uma forma de tratamento, então não é uma, duas vezes que você vai passar e vai crescer o tamanho do seu pênis, você vai ter resultados, é um tratamento a longo prazo. Então, eu utilizei ele durante 5 meses, tá? Para mim, agora eu uso ele por outros fatores, mas eu utilizei ele aí para alongar o tamanho do meu pênis também, tá bom? Então eu indico, tá aí embaixo na descrição se vocês querem estar conhecendo. Bom, então esse foi o vídeo aí que eu tinha para passar para vocês aí sobre os fatores que podem aí ajudar você a estar crescendo o tamanho do seu pênis, a se tornar um cavalo na cama. Então, se vocês querem estar aí sim impressionando sua parceira, e garanto para você que você vai, com essas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, você vai estar aí deixando sua parceira louca, vai ter muito mais prazer você vai aumentar o seu tesão, você vai ter muito mais prazer na cama e vai deixar qualquer mulher maluca. E tamanho do pênis realmente importa. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dê uma passada aí no canal também, confira os outros vídeos, que tem um vídeo aí do exercício de alcance eu ensinando a fazer, tá bom? Então, valeu galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até um próximo vídeo, valeu e fui!